A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, eu gostaria de estar comentando, com vocês. A partir de hoje, nós temos outro presidente eleito, Não é mais... E da mesma forma que nós orávamos pelo Bolsonaro, agora vamos orar pelo presidente Lula, irmãos? Porque sabemos, irmãos, que a Bíblia manda nós orarmos pelos nossos governantes, Porque sem Jesus, nem Bolsonaro e nem Lula não iria fazer nada que prestasse para o país, Mas nós temos que orar, pedir a Deus misericórdia, porque Deus está no controle de tudo. Mas se Deus não abençoar, nós não seremos abençoados. Só que eu gostaria de... vocês estão querendo saber quem foi a pessoa a qual eu votei nele, Eu votei em um dos dois, mas eu não vou falar em quem foi que eu votei. Mas, porque também não há necessidade, irmãos? Mas, irmãos, eu gostaria de dizer agora para alguns irmãos que se diz profeta aqui do YouTube. Parece que tem 3 irmãos que eu ouvi e vi esses irmãos profetizar a vitória. De certa forma, a vitória do Bolsonaro para que ele fosse reeleito, Dizendo que Deus havia revelado, que Deus havia mostrado em visão, porque Deus me mostrou em visão, Deus me revelou, presidente Bolsonaro reeleito, porque o adversário, se for para cima, vai morrer. Eu vi uma irmã falando isso. Ficou feio para vocês agora, viu, irmãos? Sabe por quê? Porque não foi Deus que usou vocês, não. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ele responsabiliza pelo que Ele fala. E, na verdade, esses irmãos e essas irmãs que se dizem profeta, não foram usados por Deus, não, viu? Vocês usaram Deus. E a Bíblia diz que ai daquele, o próprio Deus dizendo, ai de quem falar que eu falei sem eu ter dito nada. Louvado seja Deus. Nós temos que prestar bastante atenção, irmãos, naquilo que nós vamos falar e dizer que Deus está falando. Porque é fácil eu falar algo e não se cumprir, porque fui eu que falei. Mas quando eu falo em nome de Jesus, falo que é Deus que está falando, tem que se cumprir, porque Deus não mente, não. Deus não erra, não, meus irmãos. Vocês erraram e erraram feio. Eu não vou dizer nome de ninguém aqui, irmãos, porque isso também não vem ao caso. Mas parece que tem 4 suposto profeta, Te chamo de suposto profeta porque você mentiu. E parece que tem 3 irmãs. Parece não, eu tenho certeza porque eu vi. Mas vocês mentiram, irmão. Ficou feio agora para vocês. Difícil, Ficou feio para vocês. Como se diz que sou pastor, sou pastora, sou profeta, sou homem de Deus, sou evangelista, sou esse, sou aquele. E errou feio. Irmãos, o homem sem Deus não é nada, não. A Bíblia diz que também, irmãos, a Bíblia disse que se o Filho do Homem não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, nós temos que orar, não só pelo presidente. Da mesma forma que nós orávamos pelo Bolsonaro, vamos orar agora pelo presidente Lula. Mas não só ele, porque o presidente não faz nada sozinho. Ele precisa dos ministros, precisa dos deputados e precisa de alguém que esteja lá também, para fazer a história do país, Não sei como funciona isso, mas tudo bem. E nós temos que respeitar nossos governantes, irmãos? E orar a Deus por eles. Amém? Eu só quero alertar vocês, meus irmãos, que se dizem profeta, Deus falou, Deus está falando. Oh, meu Deus. Ora mais e jejuma mais para passar a revelação de Deus, viu, irmãos? Porque vocês erraram e erraram feio, amém? Fica com Deus e desculpe aqui o meu desabafo, porque com Deus não se brinca não, viu, irmãos? Fica com Deus e boa noite.